Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu queria aqui comentar sobre aquilo que eu denominei de American Way of Life brasileiro, né? Esse tipo de crítica ao American Way of Life, ao sonho americano, né, o chamado sonho americano lá nos Estados Unidos, é um tipo de crítica que eu, apesar de não ser de esquerda, eu acho que é uma das coisas que a esquerda acertou em cheio, né? Criticar essa ideia de um modelo de família, né? O, sei lá, você tem ali uma casa com piscina, né? Dois filhos na escola particular, né? E etc. Que é algo que, por mais que nos pareça, nos dias de hoje, a família tradicional, né? Nós vemos que nem de longe isso também chega a ser a verdadeira família tradicional brasileira, pelo menos a família tradicional dos tempos de outrora, né? Mas uma parte que eu queria falar aqui é de como as pessoas enxergam o destino dos seus filhos quando eles se encaixam dentro desse paradigma de sonho americano brasileiro, né? Do sonho brasileiro, na verdade, né? O sonho latino-americano, sei lá. Que seria, eu até dei um exemplo esses dias aí, né? Aquila, né? De um canal aí de concursos, né? Canal muito bom, canal chamado Só por Questões. Ela estava postando nos seus stories, né? E eu comentei nos meus stories também sobre o que ela postou, né? Ela estava postando que ela estudou em colégio público, né? As notas dela não eram muito boas, ou seja, tinha nota 5, 6 em matemática, né? E outras matérias, né? Não tinha notas muito boas. No geral, o boletim dela não era lá grande coisa, né? Mas ela falou o seguinte, cara, mesmo com tudo isso, hoje eu passei para auditora fiscal. Hoje eu sou auditora fiscal aqui, né? Eu passei no concurso dificílimo e exerço minha profissão aqui hoje, né? E, assim, o que eu percebi foi o seguinte, é que isso já me lembrou do seguinte, né? Eu tive um ensino que foi diferente do dela. Eu tive um ensino em colégio particular. Mas uma coisa que eu percebi ao longo da minha vida é o seguinte, desse colégio particular da minha turma, primeiro que no vestibular, a maioria passou em faculdades particulares, né? Uma parte, pelo menos assim, 50% da turma, né? Passou em faculdades particulares e não em faculdades públicas, né? Não, ou seja, não atingiram a nota para exercer funções maiores, né? Não atingiram a nota para cursos mais concorridos, né? 10% da sala, mais ou menos, foi o pessoal ali, onde eu estava incluso, que tirou nota para passar em cursos concorridos, né? Enquanto que o resto, né? O resto da sala, que a maioria era de classe média baixa, né? Classe média baixa que os pais ali, normalmente, né? Os pais, eles ralavam bastante para pagar um colégio caro para o filho. E mesmo assim, né, porque assim, havia uma preocupação, né, na verdade, desses pais com o futuro dos seus filhos, né? Ah, eu quero que meu filho seja um médico, né? Ah, eu sonho aqui que meu filho seja um engenheiro, né? Um advogado, etc, né? E foi esse sonho bobo, né, de certos pais que os levou a matricular os seus filhos nesses colégios, né? Então nós temos aquela figura dos pais que ralam pra cacete para pagar um colégio caro para os seus filhos, né? Mas que no fundo de tudo ali, aqueles seus filhos terminam sendo ali os alunos medianos da sala, né? E daí eles saem do colégio tão ignorantes quanto entraram, né? E o que acontece? Eles vão trabalhar, né? Eles até se formam, mas eles aí vão trabalhar em McDonald's, né? Em lugares assim que qualquer pessoa trabalha, né? Ou seja, é uma educação que não valeu quase que de nada, né? E eu vejo que esse é um padrão que se repetiu muito, né? Pelo menos nas pessoas que estavam aqui ao meu redor, né? Ou seja, muito se fala, assim, muito diz que o governo Lula, Dilma, abriu as portas da universidade, né? Inclusive existe um canal de concurso aí, um tal de Hugo Concursos, né? Hugo de Freitas, né? Ok. Hugo de Freitas, em que ele fez a maior propaganda do PT e não sei o que mais, né?
Mas a história de vida dele depõe contra o PT, né? Porque ele é um cara que se formou em arquitetura e não teve como exercer a profissão de arquiteto, porque não havia emprego, né? O mercado de trabalho não suportava essa profissão. Mas por quê? Porque eles confiaram ali num certo sonho americano, né, de que o simples fato de fazer uma faculdade lhe daria a possibilidade de um emprego, né? Da mesma forma, muitos outros colegas meus que eu conheço, né, pessoas que fizeram aí, sei lá, havia uma moda na época, né, do pessoal fazer muito assim, engenharia do petróleo, né? Não, faz engenharia do petróleo que dá dinheiro, né? Petróleo, né, pré-sal, etc, né? Anos depois descobriu-se que essa área não estava mais dando tanto dinheiro assim, né? Então, uma boa parte do pessoal se descobriu depois um pouco frustrado com isso aí, né? Ou seja, a área não estava vingando tanto assim, né? Então, o que eu percebi é que, assim, no fim das contas, o pessoal que se formou na universidade e que hoje está exercendo profissões que ganham muito dinheiro, ou aquela exceção, né? Ou seja, aquele mínimo de pessoas que realmente se esforçou além, né? Que foi além, na verdade, né? Apenas aquele mínimo de pessoas que foi além conseguiu, de fato, um emprego nessas áreas, né? E hoje é bem remunerado. E uma outra parte, naturalmente, foram aquelas pessoas que já eram de famílias abastadas ali, já eram de famílias ricas, né? Famílias de filho de médico, né? Filho de juiz, enfim, pessoas que já tinham as mordomias ali, né? Independente de você sendo filho de um pai que é pobre e se esforça para pagar teu colégio, no fim das contas, né, o que vai decidir as coisas é o QI indica, né? O QI, o famoso QI, quem indica, né? E no fim das contas, muito do que se decide, né? Eu não estou dizendo aqui que o esforço ele não possa decidir nada, né? Não estou fazendo aqui um discurso anti-meritocrático também, né? Uma pessoa muito esforçada, ela pode romper algumas barreiras aí, né? Mas o que eu percebo é que a grande maioria que hoje estudou comigo, que está bem financeiramente falando, é porque a sua família já era rica, né? Ou seja, o cara que hoje virou médico, né? É porque a sua família já era de médicos, né? O cara que hoje, sei lá, passou no concurso, está exercendo profissão de advogado e está ganhando dinheiro, né? Porque a maioria dos advogados que eu conheço não ganham dinheiro. Mas aqueles que estão ganhando dinheiro são aqueles que já têm pais que seguem essas carreiras aí. Então, assim, a coisa ela se repete ad náusea, né? Você percebe que não bastava exatamente, né? Você matricular o seu filho num colégio particular, né? Essa cultura de você matricular filho em colégio privado, não era isso que faria, né, o conhecimento ali, primeiramente, né, o conhecimento entrar de forma automática na cabeça do seu filho, né? Porque de fato a maioria do pessoal era mediano na sala de aula, né? A maioria era muito mediano e mediano para baixo, né? De forma que eles não tinham, como é que eu poderia dizer? Eles não tinham nenhuma vantagem sobre os alunos ruins do colégio público, né? Os alunos do colégio, se você pegasse, por exemplo, os melhores alunos do colégio público, esses alunos batiam de frente com os alunos medianos de colégios particulares e poderiam ter capacidade para tirar notas maiores dos vestibulares aí do que os alunos medianos de colégio particular, né? Ou seja, então assim, é óbvio que assim, havia uma vantagem a mais de você estudar no colégio privado e tal, né? Mas essa vantagem ela só sobressaía de forma muito nítida nas pessoas que já eram de famílias ricas, né? Porque uma outra coisa que entra aí também é o capital cultural dos seus pais, né? Você viver numa família, né, num ambiente em casa, em que o estudo ele seja incentivado, né, em que a cultura ela não seja desprezada, menosprezada, né? Eu lembro que, por exemplo, na minha infância e adolescência, primeiramente que em casa eu cresci em um ambiente em que a leitura não era uma coisa incentivada. Meus pais não tinham o costume de ler, né? E a cultura, conhecimento nunca foi uma coisa incentivada, né? Conhecimento sempre foi incentivado no sentido de que, cara, conhecimento dá dinheiro, né? Ou seja,
primeiramente, né, aquela ideia de que você vai adquirir conhecimento só para ter dinheiro, né? Não é porque o conhecimento ele é valioso em si mesmo, né? Não é porque conhecimento é poder. Não, é conhecimento para passar no concurso, para passar numa prova, para passar no vestibular, difícil, né? Para passar numa residência médica, né? Não é conhecimento para você aprender, né? Então, nós já temos essa cultura, né, de que conhecimento era para isso. Então, nós não tínhamos, por costume, né, em nossas casas, pelo menos o pessoal aí que era de família de classe média baixa, você ter pais leitores, né, pais que gostavam de cultura, né, que gostavam ali de música clássica, né, de músicas mais sofisticadas, né, gostassem aí de literatura, né, entre outras coisas, né. Então, essa falta de capital cultural, né, vinda dos pais, é algo que repercutiu negativamente em grande parte das gerações que entraram dentro desse sonho americano abrasileirado, né? Porque não adiantava os seus pais pagarem colégios bons, colégios particulares, se quando você chegava em casa, o ambiente ele era totalmente anti-estudo, né? Ele era um ambiente totalmente não propício ao conhecimento, né? Enquanto que na outra ponta, do contrário, né, muitos ali que eram filhos de pais médicos, juízes, etc., né, nas suas casas, né, você experimentava ali um ambiente totalmente voltado, totalmente propício, né, ao conhecimento. Se você tivesse a oportunidade de ir na casa do pessoal que era de família rica, você via que lá eles tinham uma biblioteca, lá eles tinham de fato assim, acesso à cultura. Não só tinham isso, né, como eles tinham por fora, muitas vezes, né, cursinho de inglês, né, cursinho de espanhol, né, coisas que, de certa forma, quando você soma tudo isso aí, né, no fim das contas você percebe que essa galera aí, no fim das contas, tinha uma vantagem, né, que você somasse as pequenas coisas que eles tinham de vantagem, né, na vida, no fim das contas era isso que determinava, né, o seu sucesso lá na frente, né? Não era exatamente a questão de você estar no mesmo colégio, né? Às vezes você estar no mesmo colégio servia apenas para que os alunos de classe média baixa, em que os pais pobres ali pagavam, os pais que ganhavam ali uma mixaria, né, se esforçavam muito para pagar um colégio, esses filhos de classe média baixa apenas se sentiam naquele ambiente como inferiores aos seus coleguinhas ali que tinham acesso a outras coisas, a outra cultura, né, que muitas vezes não precisavam trabalhar, né, por fora para ajudar seus pais e etc, né? Então, muito disso aí, né, eu percebo que nos dias de hoje foram poucos aqueles alunos que participaram dessa cultura do sonho americano brasileiro que conseguiram de alguma forma se sobressair, né, conseguiram, que estão bem financeiramente hoje em dia, né, e que ainda que financeiramente não estejam bem, mas que estejam aí, né, que tenham aí, né, um conhecimento, né, na sua área que seja digno de nota, né, são poucos aí, né, então eu percebo que toda essa cultura de sonho americano brasileiro foi um retumbante fracasso, né, então é isso aí, pessoal.